Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos começando aqui mais uma live do projeto Vem com a Gente. Para quem não conhece, o projeto Vem com a Gente é uma rede de atenção e apoio à saúde mental de adolescentes e jovens aqui de Campinas. E hoje, para bater um papo com a gente sobre saúde mental e HIV, nós temos um convidado super especial. Vou pedir para ele se apresentar para a gente. Boa tarde, Jean, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lia. Obrigado pelo convite. Obrigado a Terra das Andorinhas, grande parceiro aqui do CRT, né, que é o Centro de Referência e Treinamento em STIs do Estado de São Paulo, onde fica também a área técnica, né, do governo do Estado para as infecções sexualmente transmissíveis, que nós chamamos de Programa Estadual de STIs. Eu sou Jean Dantas, trabalho aqui no programa, sou psicólogo, trabalho há mais de 30 anos com HIV e AIDS. Aqui no CRT eu gerencio a gerência de planejamento e também onde mora a articulação com a sociedade civil, aí ONGs e casas de apoio. É isso. Já para nós começarmos a falar aqui de saúde mental e HIV, nós sabemos que são dois temas bastante assim carregados de tabus. Às vezes as pessoas têm receio um pouquinho de falar sobre esses dois temas. Para a gente começar esse nosso bate-papo, por que a gente precisa falar de saúde mental e HIV e quais são os tabus relacionados a esses temas que precisam ser quebrados? Falar de saúde mental, né? Falar das nossas emoções, nosso bem-estar, independente de ser uma pessoa vivendo com HIV ou não, é fundamental. Ela tem que estar na pauta do dia, principalmente esses últimos anos, né? Aumento da violência, empobrecimento da população, Covid, entre outras questões. Então, a saúde mental, né? Falar da nossa saúde não só física, mas também da nossa parte onde estão centradas as emoções, os comportamentos. A saúde mental ela é fundamental. Quando a gente fala em HIV, a gente fala muito de algo que vem nesse combo, né? Que é a discriminação, o estigma, né? O HIV/AIDS ainda é uma doença que ela é carregada de preconceitos, né? Então, várias pessoas, que é muito comum, quando se descobre vivendo com HIV, faz um teste, deu positivo, automaticamente aquilo que historicamente Cazuza falou e entre os outros falaram, você vê a cara da morte. Isso é verdadeiro. E essa cara da morte se apresenta como uma finitude da vida, né? Como um atestado de antecedência da morte. Todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde, ok? Porém, o resultado positivo ainda está carregado ainda dessa realidade, que para nós não é algo reconhecido, que a gente não trabalha, nós não somos uma sociedade que lida tranquilamente como os africanos ou até os asiáticos, que também têm a dor da morte, mas têm uma percepção da morte diferente da nossa do Ocidente, né? Então, a pessoa quando se descobre vivendo com HIV, vai vir uma ansiedade muito forte, né? Dependendo do que ela tem por trás, se é uma pessoa que ela já carregou outros estigmas, esses estigmas serão potencializados, uma pessoa pobre, uma pessoa que é gay, por exemplo, que já tem outra discriminação por ser gay, uma travesti, uma transexual, enfim. Todos aqueles nossos estigmas que a pessoa já carrega ali potencializa. Ou outras questões não tão bem resolvidas, ali tudo se potencializa. Né? O HIV ele chega para espalhar aquelas questões não tão resolvidas que nos causam muito desconforto, então ele generaliza aquele desconforto. Ele projeta, ele joga aquele desconforto para todas as áreas. Isso é muito comum. É evidente que hoje a gente está falando de uma realidade de 30, 40 anos atrás. Okay? Você não tinha medicamento, você não tinha pessoas vivendo com HIV que estão na televisão, estão na música, estão no vídeo, estão fazendo coisas como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, né? Conversando, você não tinha tudo isso. Então, é evidente que o contexto é outro, porém, ainda existe esse dano à pessoa, um dano, um desconforto emocional violento com a descoberta do HIV. Por isso que é importante, quando você faz todo o trabalho voltado para a prevenção, para o acolhimento, o atendimento, você tem que trazer sempre a saúde mental junto. Não é só pensar em medicamento. Nós somos muito mais que isso. Uma pessoa que vive com HIV é muito mais do que uma HIV. Tem outras questões que você tem que trabalhar. Por isso que é fundamental a gente ter essa pauta, falar a respeito.
que é isso, Lia. A gente fala a questão de saúde mental, principalmente quando a gente dialoga com a população jovem, Jean, a gente vê muito algumas questões relacionadas a estar ou não com uma patologia. Então, muitas vezes, a pessoa acaba se identificando, eu não tenho nenhum transtorno, nenhum problema mental, então eu não estou, embora eu esteja passando por alguma situação difícil emocional, mas eu não necessito de ajuda. Isso acaba sendo um gatilho preocupante, porque não necessariamente cuidar da saúde mental, a gente não precisa não estar bem, a gente precisa cuidar para continuar bem cada vez melhor, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a diferença do sofrimento psíquico e dos transtornos mentais. É isso, né? Todos nós somos jovens um dia, né, Liane? Todos nós somos jovens um dia. Todos nós passamos. E por um lado, a gente tem uma galera que jamais madura, que esquece que um dia foi jovem, né? Isso é engraçado. E o povo que é mais jovem também esquece que aquela povo de cabelo branco, ou sem cabelo como eu, no caso aqui, também já foi jovem. Todo mundo passou por situações diferentes. Todos nós conhecemos, vivenciamos pessoas que usaram droga, não usaram droga, tiveram relações ou não, enfim, tudo isso que acontece na juventude, ou na juventude que está vivendo a sua juventude, hoje é nossa. Temos contextos diferentes, temos cores diferentes, mas a roupa é até a mesma, viu? Tem um monte de gente usando roupa hoje, esses shorts coloridos, todos cheios de florzinha, justinho, a gente usava na década de 70 e 80. Essas camisas coloridas, todo mundo sabe, então as coisas vão e vêm. Enfim, você tinha perguntado para mim, transtornos mentais e sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico é um sofrimento gerado. O transtorno gera sofrimento psíquico, ok, mas nem todo sofrimento psíquico é gerado por um transtorno, ok? Transtorno é o sofrimento. Perdi uma pessoa muito querida, perdi um namorado, perdi uma namorada, né? Não consegui realizar um projeto, assistir uma violência, apanhei. Então, tudo isso vai gerar um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional. As minhas emoções, elas ficaram à flor da pele. Tristeza, uma tristeza que pode prolongar e com o tempo pode até se transformar numa depressão, mas uma tristeza, uma revolta, um sono excessivo, ou acordar demais, me alimentar demais, que são os sintomas da depressão, entendeu? Eu, diante de uma situação que me gera muita dor, uma dor que ela tem um início, meio e fim, ok? Porque se ela não tem um início, meio e fim, isso pode se transformar, por exemplo, numa depressão, no caso, ok? Isso é muito comum, a gente está falando da juventude, é muito comum na juventude, né? Muitas vezes a gente se encaixa naquela caixinha que colocaram para nós, né? Eu sou um jovem, mas eu questiono, né? Eu sou um jovem que hoje a minha orientação afetivo-sexual está meio confusa. Eu tenho que ter a liberdade de experimentar isso e viver isso sem grandes neuras. Mas não, você é cobrado, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você tem que ser nessa caixinha azul ou nessa caixinha rosa. Não quero essa caixinha. Nem rosa nem azul, eu quero uma branca. Quero uma amarela, quero uma coloridíssima. Não é isso? Já sente essa pressão, então isso vai gerar sofrimento. Ok? Os transtornos são outros. São transtornos, como o próprio nome diz, que são consequências biológicas ou são consequências que são adquiridas. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm depressão, uma depressão que a gente chama endógena, né? Que ela é por falta da produção de neurotransmissores. Então, ela vai ter que tomar medicamento, ok? Para o resto da sua vida. E aprender a lidar com isso, saber quando está chegando no limiar, entendeu? É diferente. Tem pessoas que não, elas têm uma depressão que se prolongou, que se apresenta por causa de um dano muito violento, por causa de uma violência que ela sofreu. Ok? Uma mãe que viu um filho ser assassinado. Tá? Imagina também na televisão uma criança que é morta por bala perdida. Imagina o sofrimento dessa mãe. Ela vai para isso vai colar na vida dela com o resto da vida. Ela perdeu a paz do seu corpo, deu um filho. Ok? E algumas mães vão precisar tomar medicamento para lidar com aquilo durante pouco tempo ou não, tá? Mas isso é um pouco são as diferenças. Tem pessoas que têm esquizofrenia, ok? Se descobre depois com o tempo.
que ela vai e não tem cura, né? Ela tem em alguns momentos, todos esses transtornos têm graus, ok? Tem os mais leves e os mais severos. Tem pessoas que têm um grau leve que conseguem conviver com aquilo sem precisar de uma intervenção medicamentosa ou de uma intervenção medicamentosa leve e muita terapia para poder lidar com aquela situação. Saber quando eu estou começando a perceber algo que não é real. Porém, eu vou vivenciar em determinado momento aquilo. De repente, eu estou aqui, eu sinto que tem um helicóptero na minha cabeça. Eu sei que esse helicóptero não existe, ok? Depois que eu passar por isso. Mas eu sinto aquele momento, aquele helicóptero na cabeça. Eu tenho vozes, alguma coisa, mas em determinado momento. Tem graus não. Tem graus mais profundos que a pessoa precisa de uma intervenção médica profunda. Às vezes, em caso de surtos, por alguma descompensação, desestabilização emocional, ela tem que ficar internada um tempo. Ok? São vários, né? Mas você tem alguns transtornos que você nasce e você vai atravessando. Hoje em dia é muito comum borderline, por exemplo. Borderline, limite. Né? Principalmente com todas essas violências que a gente está acontecendo, né? E cada vez mais a gente está investindo também mais na pesquisa dessa área da saúde mental e a gente vai descobrindo muitas coisas que no passado a gente tinha outros nomes, né? E tem uma coisa ali que eu sempre falo, que nós vivemos num país extremamente místico, né? Onde a religiosidade é muito profunda, muito forte, a gente tem várias culturas e muitas vezes a questão da saúde mental, o sofrimento psíquico, ele é encarado como uma possessão demoníaca, um encosto ou algo de fundo religioso. Eu não estou negando, eu não estou falando aqui, eu não nego essa questão, eu não estou negando isso. Isso pode acontecer. Mas você tem que lidar com as duas coisas, ok? Porque muitas vezes eu percebo bastante que tem uma resistência. Vamos pegar só o caso da depressão aqui, que é algo que pega demais a juventude, né? Muitas vezes chega ao suicídio. Aquele adolescente está dando sinais. Uma tristeza, um isolamento profundo, se alimentando demais, se alimentando de mais, de menos, não tem atitude, não tem resposta, está apático, entre outras coisas. Não, é que a avó é não sei de onde, não, é que ele viu aquilo, não, essa posição e vai. Ok, beleza, eu acho que todo tratamento espiritual é bem-vindo, mas desde que seja acompanhado com tratamento medicamentoso ou uma intervenção, porque é natural. Eu sempre falo para algumas pessoas que têm uma resistência, Deus criou a medicina, ok? E ele criou a medicina para tratar daquelas coisas que nós criamos, vamos pensar assim, né? Porque é uma dificuldade, a negação, e muitas vezes essa família, ela sabota o tratamento desse adolescente. Quando você entra com uma intervenção, existe uma negação da família. Aí você vai ver, muitas vezes, que na verdade quem está precisando de tratamento é a família inteira. Porque aquele adolescente, vou pegar um caso, aquela pessoa, ela é o órgão adoecido daquele corpo que se chama família, sabe? Acho que deu para entender. É tanta coisa, mas enfim. Jean, eu quis falar um pouquinho sobre essa questão do sofrimento psíquico e dos transtornos mentais, porque como aqui o nosso bate-papo hoje é a gente fazer um pouquinho essa correlação da saúde mental com o HIV, eu queria que você falasse um pouco para a gente do que causa o preconceito, a discriminação, o estigma em cima das pessoas vivendo com HIV, as dificuldades e como isso pode afetar a saúde mental, trazer esse sofrimento psíquico para as pessoas quando descobrem seu diagnóstico ou quando estão em tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. Enfim, a gente fala geralmente, o preconceito é a fonte, a base da desinformação, mas é algo muito mais do que isso, né? É um comportamento que foi colocado na nossa sociedade há mais ou menos 40 anos e isso ficou. Você não tira, você não apaga algo que foi colocado na sociedade como verdade, né? Até hoje as pessoas, a gente fala mais lepra, fala Hansen, mas até hoje a hanseníase, se você fala, a pessoa se assusta, né? Algum Hansen aqui próximo de mim, tuberculose, né? Hanseníase está na Bíblia, né? Tuberculose, isso veio para cá com a chegada dos portugueses, sífilis é outra coisa, né? Todas as doenças que elas são transmitidas, ou infecções que são transmitidas
por via sexual, ou tem uma gente que se passa pela via sexual, ela vai entrar num campo que é o tabu, né? Então, desde o início, aquela verdade que foi jogada em 80 e 90 para todo mundo, isso ficou até hoje. Que é isso? A AIDS é coisa de homossexual, e naquela época a gente não falava população LGBTQIA+, ok? P+, enfim, a gente falava homossexual, e olhando esse, quando falava homossexual, a gente colocava todo mundo na mesa. Homens, mulheres, trans, que na época também não existia esse conceito, né? A gente não tinha esse conhecimento, falava travestis, né? Usuários de droga, na época, a forma que se utilizava a droga da época, que era cocaína injetável, certo? Que depois o crack, quando chega nos anos 90, na metade dos anos 90, varre a cocaína dos presídios e do meio, foi um uso que não gerava AIDS na cabeça da galera. Os hemofílicos, né? Mas aí eram as vítimas, eles eram as vítimas, né? E no caso, tinha um grupo, na época, nos Estados Unidos, que eram os haitianos, né? E tinha até, o povo chamava, pegava essas siglas, né? E, inicialmente, ela foi relacionada aos gays. Isso ficou. Então, isso foi muito reforçado pela Igreja Católica, entre outras neopentecostais, que falavam que aquilo era o castigo de Deus. Então, isso ficou na cabeça. E isso formou naquilo que na psicologia chama de inconsciente coletivo, psicologia junguiana, né? Que essa ideia para todos, que ficou para uma imagem de todos até hoje. Vários profissionais de saúde ainda têm isso na cabeça da sociedade, né? Eu te garanto que uma senhora hoje que está com sintomas de AIDS, for no consultório médico, dificilmente eu te garanto que o médico vai pedir um HIV. Ela vai demorar, e muitas vezes essas mulheres elas rodam no serviço até algum iluminado peça, ok? Mas se de repente for um gay assumido, uma trans, uma profissional do sexo, eu te garanto que irá pedir o teste. Por quê? Na cabecinha da maioria são essas pessoas que têm AIDS. Então, assim, e como AIDS é algo que você pegou, você é culpado, por trás desse preconceito tem a culpa, né? Essa culpa judaico-cristã que a gente carrega, né? Ainda você carrega um vírus que ele foi colocado como um castigo de Deus. Então, assim, nós criamos uma ideia muito negativa acerca do HIV. Então, quando a pessoa se descobre, vem isso, vem o medo, que é o medo da discriminação, o medo de perder emprego, o medo de ser abandonado, o marido que abandona a mulher, é muito mais o marido abandona a mulher do que a mulher abandona o marido. E muitas vezes a mulher se infecta, cuida do marido, né? Mas o contrário não. Então, assim, isso gera um medo, é diferente. Eu descobri câncer. Você vai falar para meio mundo e ninguém vai tirar uma pedra em você. Ninguém vai ficar com aquele olho. Entendeu? Então, o preconceito, a discriminação, esse estigma, essa marca que fica no corpo da pessoa, ela vem por conta do que a sociedade, nós entendemos que é AIDS. Da culpa, a pessoa que tem AIDS, ela é culpada. Tá? Isso acontece também com o jovem que nasce com HIV. Ele carrega esse piano nas costas, ele carrega a ansiedade. E chega na juventude com tudo isso junto, isso é um peso violento. Né? Então, assim, a discriminação é gerada por falta de informação. E muitas vezes a pessoa tem informação, viu? Ela tem informação. Ela sabe o que é PrEP, ela sabe o que é PEP, ela sabe que tem medicamento hoje que evita, ela sabe que uma pessoa que tem HIV e faz o tratamento correto não passa o vírus para o outro, mas mesmo assim ela não vai se relacionar com aquela pessoa que tem HIV. Ah, não quero, é desconfortável. Mas ela vai ter relação sem preservativo com o meio mundo, mas com a pessoa com HIV não. Por quê? É preconceito. Ela tem informação? Tem. Então, assim, é outra coisa a mais. Eu acredito que essa pauta, ela vai... Eu acho que se a gente chegar na cura, em um determinado momento, isso vai reduzir um pouco, mas ela vai continuar, como a tuberculose, que a gente tem discriminação ainda, e como a hanseníase, que ambas têm tratamento, tem cura. Então, tem cura, né, com tratamento medicamentosa, mas ainda as pessoas se infectam, as pessoas adquirem esses agentes infecciosos, né, mas ainda tem a coisa da culpa, né, a discriminação atrás. Isso vai ser ad eterno, está na estrutura da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade criada em cima de alguns valores, onde você tem as pessoas do bem, as pessoas do mal.
você já tem um racismo estrutural violento, isso vai nessas caixas também. Importante a gente lembrar aqui também que hoje já também tem legislação específica, né, Jean? Hoje as pessoas também desconhecem, mas a questão da criminalização também da discriminação, do racismo institucional, hoje já tem legislação específica que criminaliza isso, né? Ainda é uma legislação recente que pouco as pessoas estão colocando na prática, mas precisa ampliar essa prática de realmente fazer cada um que tem uma atitude discriminatória sofrer as consequências, né, do ato que tá promovendo. Mas você estava falando aí, Jean, a questão, né, dessa do preconceito, da discriminação. O que nós podemos fazer, Jean, para que a gente possa mudar isso, esse cenário, melhorar? A gente sabe que, como você disse, é um caminho longo aí para se percorrer. Mas o que nós, quanto cidadão, quanto sociedade, quanto aquele que está lá em casa assistindo a gente aqui pela live, o que nós podemos fazer para contribuir para a gente quebrar um pouco essa barreira, esse estigma? Eu acho que é informar bem, né? Eu acho que ter campanhas, a gente parou de ter campanhas já há um certo tempo, avançar na campanha para além do dia 1º de dezembro, né? Uma campanha positiva que demonstre rostos de pessoas que vivem com HIV, que têm essa visibilidade, como pessoas normais, como antifamília, tocando a sua vida, né? Acho que cada vez mais, acho que hoje os youtubers, eles fazem esse trabalho muito bacana. Eu vejo uma moçada, as meninas, meninos aí, que tem visibilidade e mostram sua cara, então você tem uma outra face, né? Campanhas, demonstração de identidades positivas de pessoas que vivem com HIV, né? Capacitação, treinamento para quem trabalha no serviço, trazer isso para todos os ambientes de escola, né? E se tiver um caso no seu local, no seu ambiente, utilizar deste caso, principalmente se ele for um caso de visibilidade, para trabalhar. Eu acho que hoje em dia no início tem um impacto, mas depois a coisa ela segue, porque você vai convivendo, né? Mas eu acho que isso vai levar tempo. Acho que a discriminação é algo que ela está tão incutida em nós que isso vai levar tempo. Eu vejo hoje a violência contra a mulher, quando a gente olha com tanta mídia, com tanta coisa que se faz, ainda você pega tantas mulheres sofrendo violência. Então, isso vai naquele campo. Eu falo, acho que foi uma verdade colocada que ela vai demorar para sair, se um dia sair. Mas eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente pautar, a AIDS ela está deixando de ser... Falta muito tempo, né? A gente perdeu a pauta. A AIDS perdeu a pauta, por exemplo, a violência. Esses últimos anos, violência, a questão das drogas, né? Principalmente, que é um pouco o resultado daquilo que se preconizou durante muito tempo, né? O sucesso do nosso programa. A gente atingiu um sucesso, a gente conseguiu medicamento, e todo mundo lutou, conseguiu medicamento, reduziu o óbito, as pessoas passaram a viver melhor, ok? E melhor aí no caso, também isso é muito relativo, mas você reduziu muito o óbito, você tem a possibilidade de viver de uma forma crônica, né? Hoje, você, claro que tem medicamento, mas você tem realidade diferente. Então, eu acho que esse sucesso, não foi um sucesso mesmo. A gente precisa avançar em medicamentos, a gente precisa de medicamento novo, medicamentos com menos efeitos colaterais, de última geração, a gente precisa de muito. Eu não estou falando que a situação está ok, mas acho que durante um momento nós tivemos, acho que a ilusão do sucesso. Sabe quando você atinge o sucesso e você se ilude com o sucesso, esquece que você é passageiro, você tem que trabalhar na manutenção para que isso ocorra, continue? Eu acho que a gente brilhou muito, festejou que tinha que festejar, mas eu acho que a gente, por um lado, a sociedade colocou outras pautas, que eram mais urgentes, que é normal. Tanto é que você vê várias instituições que tinham uma linha de trabalho assistencial que era necessário, sempre foi. Tá? A gente pode, eu vejo de vez em quando umas críticas ao assistencialismo com algo negativo. Não, isso foi primordial. A pandemia de Covid nos mostrou isso novamente, né? Foi primordial. Nós tivemos grandes instituições que fizeram um trabalho primordial. Chegou no momento, isso que elas fizeram,
então, para quem partiram para outro, fizeram outras coisas. Então, fecharam. Mas a gente nunca pode esquecer do trabalho fundamental dessas instituições de pessoas no campo da assistência mesmo, da assistência mais basicona de fornecimento de alimentação, para ajudar no direito, ajudar a pescar, né? E alimento. Né? A gente teve uma realidade muito violenta aqui no início, principalmente quando ela sai da classe média alta e começa a mergulhar nos bolsões de miséria, né? Que isso aconteceu. Você estava falando, Jean, essa questão, né, das campanhas, do fato da AIDS aí ter perdido a pauta, de ser pauta, né? Você não acha que falta muito hoje nas campanhas institucionais uma linguagem mais clara, que chegue mais aos veículos, assim, às grandes massas? Às vezes fica uma linguagem muito biomédica, muito rápida. A gente vê falar de prevenção de preservativo no Carnaval, 1º de dezembro, que é o Dia Mundial, mas a gente não vê constantemente campanhas realmente na grande mídia, onde tem acesso à grande massa, né? Vê muita coisa, às vezes, na internet, mas nem todo mundo, às vezes, aquela população mais vulnerável, que mais necessita da informação, não tem acesso àquele meio que está sendo divulgado. Você não acha que falta, Jean, por parte mesmo das gestões, trabalhar isso mais junto, com uma comunicação mais priorizando cada população, cada diferente, né, as diferenças das populações, e trabalhar isso de fato, voltar na grande massa, na grande mídia, fazer um movimento, né, de enfrentamento à questão da discriminação, à questão da falta de informação também, levar mais informação para as pessoas. A gente vê a PrEP mesmo que você citou, já faz tanto tempo que está aí, muitas pessoas na rua nunca ouviu falar, não faz ideia do que seja. Eu acho que a coisa desculpa, a questão das campanhas sempre foi gerou muita emoção, né? Desde as primeiras, porque teve campanha com artistas, assim, artistas que vai engajar, BC, preto e branco, e assim, eu percebo que quando a gente fala em mídia, a gente teria que falar em campanha, mas falar em campanha não só aquela ideia aquele conceito de campanha que você projeta uma publicidade, um conteúdo midiático, não. Campanha que é um conjunto de conteúdos midiáticos, né, para várias mídias. Acho que nesse sentido a gente perdeu muito, né? Embora que eu acho que um país continental como o nosso, a gente fazer uma campanha de massa, ela não vai conseguir abranger todo mundo. Ela vai ter que abranger a maioria dessa massa. Eu acho que tem sempre essas críticas. Não, tem que descer para cá, descer para lá. Eu acho que você tem que colocar várias cores, várias diversidades ali. Mas tem alguns detalhamentos que a gente não vai conseguir. Eu acho que a gente precisa realmente, o governo federal, estadual e municipal, fazer campanhas de massa. Eu acho que pensar em outras campanhas, em outras mídias também, e mesmo sabendo que você terá muita crítica se você fizer a melhor campanha e discutir com todo mundo. Vai ter, isso é nossa, mas falta. Eu acho que falta campanha, sim. Falta campanha para divulgar aquilo que a gente está tendo hoje. Acho que hoje em dia, eu acho que hoje em dia não, já há um certo tempo, a gente está tendo um problema também, porque a gente vive hoje um contexto político muito ruim, né? A gente hoje falar de sexualidade, falar de alguma estratégia que vai proteger a relação sexual de uma pessoa, é você estimular a pessoa a ter relação sexual, né? E é muito difícil. Hoje eu vejo que quem consegue fazer alguma coisa a mais é quem está fora, porque quem está dentro do governo consegue. Tomara que agora com as mudanças, que acho que com a nova cara no âmbito nacional a gente consiga, mas a sociedade tá muito conservadora, sempre foi. Mas eu acho que, ultimamente, nos últimos anos, está muito difícil. A gente teria que pensar em campanhas que conseguissem ir para a mídia e que ela não fosse boicotada. Porque hoje, eu não sei se a gente conseguiria, sendo bem sincero, eu não sei se a gente conseguiria colocar uma campanha de PrEP, por exemplo, na grande mídia. Entendeu? Com esse foco, entendendo que eu não quero saber se a pessoa transa ou não transa, entendeu? Eu quero que ela se proteja, que se crie,
quebra a cadeia de transmissão. É a história da HPV, entendeu? O HPV, se você previne, se você toma vacina, você vai evitar que amanhã uma mulher venha desenvolver câncer de colo de útero, que um menino venha desenvolver câncer peniano, ok? E esses pais e mães da sociedade têm que entender, todos nós, todos homens e mulheres, num determinado momento vamos ter relações, para procriação ou não, ou para prazer ou não, mas teremos. E hoje em dia, quando a gente olha por câncer de colo, qual é a via de transmissão? Tem um agente, na maioria das vezes, eu não quero culpar A, B, C, mas vamos olhar secamente. É isso, gente. É melhor você gastar dinheiro com o tratamento de câncer lá na frente, o dano que essa pessoa, o dano à saúde dessa pessoa, o dano à família, o sofrimento que isso vai causar, a gente sabe, eu já tive minha mãe com câncer na família, eu sei o sofrimento que é. Então, vale a pena de passar por um sofrimento de uma pessoa com câncer para evitar que ela se vá... Porque ela não quer ficar vacina? Você acha que eu vou vacinar uma criança, uma adolescente, ela vai ter relação sexual? Não, ela vai ter uma hora. Ok? Isso depende. Mas eu estou prevenindo câncer de colo de útero. Estou prevenindo que uma mulher perca seu útero, que ela faça um tratamento que não é tranquilo, que vai gerar uma dor violenta para ela e para ele. Né? Então, a gente está preferindo hoje ter pessoas com câncer no futuro, que é um dos cânceres que mais afeta a população feminina, ok? Do que ser uma simples vacina. É isso. Em tese, a gente está falando isso. Quando a gente proíbe, quando a gente não vacina, a sociedade está dando um recado. Nós queremos ter mulheres com câncer de colo de útero no futuro. Eu estou querendo, no futuro, ter um homem que transmita o HPV para a minha mulher. Ok? É isso que a gente está falando. Sendo direto e reto. Já quando a gente fala, né, assim, da pessoa vivendo com HIV, quando ela vai procurar o serviço, o tratamento para HIV, a gente sabe às vezes a dificuldade que tem quando ela sente a necessidade de procurar já um atendimento para a questão da saúde mental. Fica aquela coisa, não, mas se é problema de depressão, tem que ir lá para o postinho de saúde mental, se é HIV, no serviço especializado. Como que funciona isso? Qual a dificuldade de que a pessoa consiga, Jean, um olhar na integralidade do que ela está vivenciando, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, a maioria das pessoas que vivem com HIV, quem faz o cuidado no SUS, ela faz uma unidade especializada em HIV/AIDS, né? A maioria. Certo? Alguns hospitais, outros ambulatórios, outros serviços. A maioria dos serviços, eu não vou te dar certeza hoje porque eu não tenho esse dado, mas na grande maioria tem psicólogos no serviço, ok? O psicólogo, ele não precisa de uma especialização para atender HIV/AIDS. Eu sou psicólogo, não tem. Você vai lidar com questões como a maioria das pessoas que estão em sofrimento. Psicólogo, então, tem algum transtorno, tem alguma questão já que está com ela há muito tempo, ok? Ela tem o HIV, mas o conteúdo à parte. O profissional vai ter que estudar, vai atrás. É evidente, quanto mais você trabalha com aquela população, mais você tem conhecimento sobre ela, ok? Assim, se eu trabalhar no serviço que atenda mulheres vítimas de violência sexual, eu vou descer mais no conhecimento sobre aquela mulher e aquela violência, assim como o HIV. Agora, a maioria é absorvida pelo próprio serviço. Tem serviços que não tem. E tem um município que está centralizando o atendimento dos psicólogos nos CAPs, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, tem lugar que o encaminhamento é tranquilo, tem lugar que não, demora mais. Mas eu acho que quando necessita, ou é uma pessoa que o sofrimento que ela está vivenciando naquele momento, ou ela necessita de um serviço mais especializado do que o próprio serviço especializado de HIV vai oferecer. Então, ela vai precisar de uma intervenção psiquiátrica, medicamentosa, ou sai do tempo psiquiátrico. Então, você vai caminhar para o CAPS, ou então para um serviço especializado. Aí a gente sabe que saúde mental é um problema no estado e no Brasil inteiro. Okay? A gente tem muita demanda e pouco profissional. Os CAPs geralmente estão muito inchados,
Mas eu acho que, na medida do possível, eu acho que o profissional do serviço de especializado em HRAs, ele, quando encaminhar uma pessoa para o CAPS, ele tem que ligar, ele tem que conversar, ele tem que... De uma forma, é um termo que se utiliza, matriciar. Né? Você tem que dar orientações, não só no que vai no relatório médico, mas também na possibilidade, em municípios menores, você fazer esse contato entre profissionais. Entendeu? Porque você vai qualificar o atendimento daquele meu colega que está lá no CAPS. Aquele meu colega não vai se sentir tão isolado, tão sozinho. Né? Espera-se, né? Espera-se, se você está trabalhando com profissionais que realmente quer a saúde, bem-estar do usuário, a gente tem que trocar. Eu não posso de conhecimento. Mas eu acho que se você acompanha, se você monitora, você está junto, a tendência dessa pessoa se sentir mais confortável, mais segura que está sendo atendida, está sendo acolhida, é melhor. Mas é um desafio. E muitas vezes também, Lia, tem muitas pessoas que fazem acompanhamento de HIV/AIDS que não procura, não quer, entendeu? Aquilo que eu falei. Muitas vezes ela tem resistência, né, de lidar com aquilo que está acontecendo. De repente, em determinado momento, ela vai atrás. Mas eu acho que a rede, independente da vontade dela, ela tem que estar preparada, ela tem que oferecer. O serviço tem que oferecer a essa pessoa. Olha, existe uma rede de serviço aqui, existe um grupo de se o que você precisa, a gente não conseguir acolher aqui, será acolhido no outro serviço, isso a pessoa tem que ter, sabe? Toda pessoa que entra no serviço especializado em HIV/AIDS, quando vai iniciar seu tratamento, ela deveria ser orientada sobre tudo, viu? Porque porque ela vai se sentir mais segura, principalmente naquele momento. E dependendo do caso, ela pode receber aquele diagnóstico, ficar tranquila e chegar em casa e se escabelar toda, né, e sofrer muito, ou então vai ser ali mesmo. Semana passada, eu estava fazendo visita no processo de certificação no município do Paraná. E eu conversei e entrevistei uma gestante, que eu fiquei com direitos humanos. Eu entrevistei uma gestante, 27 anos, que ela descobriu no início do ano, no final do ano passado, no início do ano, o marido foi fazer o teste, um jovem de 23 anos. Deu positivo, o dela fez rápido, negativo, mas no confirmatório deu positivo. Entendeu? A criança deu à luz semana passada. Ok? E ela falou para mim que a profissional que atendeu o SAI tinha uma série de questões que a profissional não conseguiu responder. Várias, né? Mas a profissional, as que ela conseguiu, ela respondeu, e ela fez o mais importante do que responder pergunta. Ela conseguiu acalmar essa mulher, essa gestante. Entendeu? Que ela tinha acabado de descobrir que ia ser mãe, então ela foi ao paraíso e veio ao inferno, né? E ela conseguiu acolher, porque eu acho que a gestante, quando ela se descobre HIV, ou a mulher que com HIV passa, que vai ser mãe, ela vai viver durante a gestação períodos de muita euforia, muito amor e muita dor, porque é o medo da transição para o filho, né? Então, acho que a minha colega lá do Paraná, ela conseguiu acolher, acalmar uma jovem dentro do seu consultório. Ela não tinha todas as respostas? Não. Mas a resposta mais importante que ela teve foi conseguir acalmar e conseguir orientar e estabilizar a caminha que estava no consultório, né? Acho que é um pouco isso, né? Já falando um pouquinho, né, nós falamos aqui tanto da questão da saúde mental, de adolescentes e jovens. Hoje, para você, quais são aí grandes fatores de risco? Quais são os fatores de risco hoje que são aí um desafio para a saúde do adolescente e do jovem? A saúde mental. Saúde mental, né? Hoje, eu acho que hoje é doido, porque assim, a gente tem, um período da vida que você entra num turbilhão de emoções, o teu corpo ele se transforma, os hormônios explodem, né?
é um momento muito delicado, mas eu acho, na linha de prevenção, vou pensar assim, eu acho que o jovem, aquele jovem que consegue ter um ambiente de diálogo em casa, esse jovem, ele terá, inconscientemente, ele tem, até conscientemente, né? Ele tem uma segurança atrás. Ele sabe que ele pode se arriscar porque ele vai ter uma base atrás. Eu acho que quem tem o canal de comunicação com os pais e tem uma abertura para o diálogo, esse jovem ele vai atravessar esse mar revolto, que é a adolescência, esse mar lindo, tem hora que está revolto, tem hora que está sereno, um pôr do sol lindo, maravilhoso, um paraíso. Só que tem hora que daqui a pouco entra uma tromba d'água, né? Que é o período. Mas eu acho que se esse jovem ele tem uma abertura na sua família, ele consegue ter condições de saber informação sobre o que está ali, principalmente esse jovem que mora numa quebrada, que tem a questão da droga, que é muito mais visível. Esse jovem também vai conhecer drogas na classe média, alta, no jardim? Sim, vai conhecer. São outros contextos, mas ele vai acontecer, ele vai conhecer. Então, se você tem na família condições de dar suporte para o diálogo, falar sobre sexualidade, tentar discriminar menos, tentar orientar e saber, porque assim, a gente quando é jovem, nós fomos assim um dia também, achando que a gente sabe tudo. Ok? A gente sabe tudo que é tudo, mas se você tem uma segurança, se você consegue dar a orientação, mais que entre por aqui, sai por aqui, e vai entrar e vai ficar. Tá? Porque né, ninguém é doido. E vai ficar, essa orientação ela vai ter, se você tem uma base familiar, assim como a família, que é mais desestruturada, que não tem diálogo, que tem violência, isso gera risco mais para esse jovem também. Ok? Que muitas vezes, o que não aprende em casa, ele vai aprender na rua. Quando a gente fala em sexualidade, o sexo, ninguém ensina para nós, né? Que pode para todo mundo, a maioria, mas a gente vai aprendendo sobre acerto e erro, né? O homem, ele vai aprender a ter relação sexual com a mulher e vai descobrir que a mulher não é um buraco que tem depósito, eu não sou um galo para montar em cima e fazer e sair correndo. E quando a gente come, muito jovem inicialmente, muitas meninas reclamam. Ah, tá pensando que eu sou o quê? Não é? Você tem que olhar, se preocupar com o outro, com a outra. Ela tem sentimentos, ela também tem prazer, ela também goza, se a gente for falar, né? Não é só sou eu, né? Então, esse jovem que vem oriundo de uma família mais estruturada, que vive num ambiente desestruturado, e tem um contexto social muito mais violento, ele está mais vulnerável a uma infecção sexualmente transmissível como HIV do que outros. Porém, aquele jovem também que mora num contexto diferente, com menos violência, com mais mecanismo de proteção, dependendo também do seu jeito de estar na vida e da relação que ele tem com a sua família, ele vai descobrir, ele vai se expor a outras vulnerabilidades, a outros riscos. Eu acho que a diferença está na sua formação. Não tem medo de falar, não tem medo de dialogar, não tem medo, o jovem também não tem medo de perguntar. As questões da menstruação da menina, a primeira relação, ok? Os primeiros contatos, as frustrações que isso virá. Eu não preciso fumar para me tornar um homem, ok? Porque na minha geração, o cara que fumava maconha, fumava um cigarro e virava homem, né? Era o passaporte para virar homem. Não precisa disso. Não precisa pegar uma gonorreia para dizer, eu sou bacana, sou macho, eu sou pá. Não, é bom isso. Todos de outros meios. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente tem uma comunicação, uma liberdade, ou a família, ou uma pessoa que esse jovem tenha segurança, tenha mais abertura, né? Eu acho que você fazer ambientes onde esses jovens possam falar. Eu conheço, se você conhece o Lucas que é um menino aqui da Zona Leste de São Paulo, o Lucas, eu conheci desde menino e com 17 anos o amigo dele, o melhor amigo dele, deixou uma mensagem, um desses aplicativos aí, na internet que eu não sei o nome, mas a todo mês o rapaz, a mensagem, trechos da mensagem ia sendo soltadas. Esse menino se suicidou. Ok? Ele foi deixando mensagens. A última mensagem ele pedia para o Lucas fazer um projeto social para trabalhar a prevenção de suicídio nas escolas da periferia lá de Suzano. E ele começou. Né? Depois de um ano, o melhor amigo dele também, que era esse menino, se enforcou em casa com 19 anos. Né? Então, eles moram num contexto de muita violência, ok? Meninos que têm um histórico
Muito. Então, a gente teria que olhar. Então, hoje, eu acho que o risco maior que eu vejo está demais nessa fase, que acho que a gente mereceria um olhar melhor, é o suicídio na adolescência. É algo violento. Tá? Eu não sei aí em Campinas, mas eu vejo que São Paulo está crescendo demais. Demais. E a gente não está olhando com esses olhos. Né? A gente tem que olhar para essa fase. O que está acontecendo? O que está rolando? Por que tantos jovens estão se matando? Tem vários jovens vivendo com HIV e AIDS, nasceram com HIV e abandonaram o tratamento. E muitos vieram a óbito. O que está acontecendo? Né? Vem com a gente, né, Jean, esse projeto que a Terra das Andorinhas vem desenvolvendo aqui em Campinas, em parceria com a Fundação FIAC. Nós começamos o projeto com o objetivo de atender, seriam 75 jovens diretamente, né, através de encontros, a gente tem as nossas oficinas terapêuticas. Hoje nós estamos com 576, 100 mais vagas, 130 esperando, e jovens, como você disse, assim, vários já tentaram algumas vezes o suicídio, muitos desses jovens se automutilam, passando por situações bastante de sofrimento, e muitas vezes relacionadas às questões de gênero, às questões sexuais, às questões... Temos alguns jovens também vivendo com HIV que estão participando também dessas oficinas, desses atendimentos. A gente vê em Campinas, e acredito que em todas as regiões não deve estar diferente, a gente já esperava com o projeto que a gente teria uma demanda, né, alta, mas assim, nos primeiros 15 dias, a procura foi tão enorme que aquilo que a gente esperava abrir de vagas para 6 meses encerrou em menos de 20 dias, a gente teve que fazer mais turmas, e mais turmas, e mais turmas, e hoje teríamos a necessidade de ampliar muito mais, né? Por isso que a gente desenvolveu essa questão de estar trabalhando em rede. Nós temos outras instituições sociais de Campinas também, que a gente trabalha com a capacitação para que elas depois dê continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo, para que a gente... Não dá para a gente suprir tudo, né? A ideia é que se tenham esses parceiros depois para dar continuidade. E uma das coisas que a gente percebe muito nesse dia a dia, nesse diálogo com eles, e aí é um assunto que vem sendo bastante polêmico na mídia e tudo mais, eu queria te perguntar, o uso da tecnologia, como você relaciona isso com a saúde mental desses jovens hoje? O uso da tecnologia é isso. A gente tem hoje uma tecnologia que a gente acha que ela... Vamos pegar as redes sociais, por exemplo. Ela é o nosso grande diário. Né? Por exemplo, eu tive diário quando era mais novo. Né? Eu tive questões que eu atravessei na vida, que eu tive que usar um diário para poder conseguir trabalhar minha cabecinha e não enlouquecer. Eu, em Catanduva, eu atendi uma menina também vivendo com HIV, que ela perdeu o pai, e eu fui dar uma notícia da perda do pai. E eu dei um caderno e uma caneta para ela, porque em determinado momento a gente não conseguia conversar, porque ela estava vivendo, ela entrou no processo do luto. Então, eu falei para ela, fica esse caderno, anota aqui, tem esse diário, tem coisas que você quiser colocar para a gente conversa, anota no diário, se você quiser mostrar, ok? Então, ela se utilizou do diário para poder ali descarregar, né? Todas as suas dores, frustrações, medos, choros, angústias. O caderno foi uma ferramenta que ela se utilizou para passar pelo luto. Okay? Hoje, a gente está tendo a mídia, e eu acho que todos nós, né? Não só os jovens, mas vamos achar que essa grande mídia, né? Esse grande painel, ele é o nosso diário? Não. Eu não estou conversando com os amigos, né? Você lembra quando a gente era jovem, a gente fazia aquele caderninho de perguntinha, mostrava os melhores amigos. Hoje a gente está fazendo isso com a mídia. E é complicado porque a gente estabeleceu uma relação de dependência com essa mídia, né? Eu quero ter X likes, eu quero mostrar, eu quero pedir socorro, né? Eu quero falar das minhas frustrações, eu quero comentar. Então, eu estabeleço um diálogo com o mundo de pessoas que não têm uma relação afetiva profunda comigo. Né? Então, isso é muito perigoso. Né? E fora
que, como ela é muito aberta, você não sabe quem está do lado de lá, e dependendo do conteúdo que você coloca, isso vai para o mundo, você também se arrisca demais, você fica muito vulnerável. Eu acho que a mídia, ela é maravilhosa porque ela ajuda a gente a desenvolver conhecimento, absorver esse conhecimento, estabelecer amizades, formar. Eu acho que entre jovens é maravilhoso, você consegue interagir com jovens do mundo inteiro, ok? Trocar, é uma ferramenta bacana também para trocar as nossas angústias, né? Mas, por outro lado também, ela acaba sendo utilizada em muitos momentos de forma muito prejudicial. É como aquele ditado. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, ok? Aqui é a mesma coisa. Então, você tem pessoas que acabam, que é uma geração que ela chegou com isso. É diferente da gente. A gente veio de uma geração que foi transitando. Ela não, ela chegou aqui. É que nem os meninos gays. Uma galera aí não conheceu o armário. Já chegou no mundo sem armário. Pá! Cheguei, tô aqui linda, me deixa. E vai para o enfrentamento. É uma geração que está com essa vergonha. A gente desconhece, a gente tem, no Brasil, a gente não tem ferramentas que a gente consiga gerar mais proteção para eles, né? A gente regula mal as nossas coisas, e esse ambiente, o ambiente virtual, é algo que a gente precisaria regular melhor, né? Enfim, a plataforma digital, ela é ótima, ela gera saúde, mas também ela gera doença. Se você não conseguir utilizar ela de uma forma mais sadia, com limite, né? E eu acho que a grande questão é você também entrar na linha de prevenção, como você pode evitar que você gere dano para si mesmo com o excesso que você utiliza, né? Hoje em dia, desde muito cedo, meu filho está enchendo o saco. Eu dou o celular e fico o dia todo lá no celular. Você não monitora. Eu não estou falando de cerceamento de direitos, né? Eu acho que você tem que fazer isso sem cercear, sem impor, sem criar uma ditadura. Mas como a gente pode... Acho que a grande questão é essa. Como a gente pode criar um ambiente virtual mais saudável, aonde as pessoas, principalmente os jovens, possam transitar, porque ali no meio também tem muito louco. Tem muita gente que busca, tem muito assédio, né? Principalmente quando você começa a pegar um caso específico, né? Você começa a ter relações sexuais, então, dependendo da sua orientação, você vai ter um mar de possibilidades, ok? Só que você não tem o conhecimento antes daquela pessoa. A atração, ela se dá, o contato, a relação se dá por outras vias. Muitas vezes no campo do imaginário, do campo daquilo que eu acho que é possível. Só que muitas vezes, nossa, marquei com ele, mas cheguei, bicho feio, hein? Nossa, se viu lá. Na tela era maravilhoso. Chegou para a reunião, não era aquilo. Eu falei, poxa, não errado é isso, né? A gente lida aqui como aquilo que a gente gostaria de receber. E muitas vezes não é, né? Acho que é um pouco isso, né? Infelizmente, a gente não está conseguindo, tem uma parte da nossa população que não está conseguindo lidar direito com essa tecnologia, que é... Já chegou uma pergunta aqui, que é até interessante porque muita gente tem essa dificuldade, né? Você comentou que é psicólogo. Qual a diferença entre o psicólogo, o terapeuta e o profissional de saúde? Deve ser o psiquiatra que deve, né, está querendo dizer aqui. E quando eu sei qual desses profissionais que eu devo procurar? Tá, então, terapia, ela vem do grego, é tratamento. Terapia é tratamento. Psicoterapia é tratamento da psique, psico, da mente, da cabeça, né? Terapia é tratamento. Então, você tem hemoterapeuta, que faz terapia com sangue, tem várias pessoas que colocam um prefixo aí, vários profissionais. Eu sou terapeuta, sou massoterapeuta, massagem é tratamento através da massagem. Então, terapeuta é terapia, né? Nem todo terapeuta é psicólogo, ok? E nem todo psicólogo é terapeuta. Vamos pensar assim, né? A gente fala psicoterapia, né? Mas a terapia, a psicoterapia, o psicólogo é aquele terapeuta, aquele profissional que faz tratamento da
é o tratamento de suporte às emoções, à saúde mental, suporte mental. O psiquiatra, ele é aquele profissional médico, ok, que trabalha também com a saúde mental e é aquela pessoa que faz tratamento medicamentoso. Eu sou psicólogo, eu faço terapia, eu acompanho, por exemplo, mas eu não posso receitar medicamento, ok? O psiquiatra, ele receita medicamento, ele tem a medicina a seu favor, é um médico que tem uma formação, no seu campo de formação ele tem um campo que ele vai lidar com uma área do corpo que é a mente, ok? E é isso. Se a gente pensar, psicólogo trabalha, qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Psiquiatra é um médico, psicólogo nem todos, tem alguns psicólogos que são médicos também, mas são formações diferentes, e psiquiatra receita, ok? Pensando aí, Jean, né, que nem sempre a gente está bem, tem dia que a gente acorda Sim. bem, sorrindo para o mundo, tem época que a gente passa alguns dias angustiado, nem sabe muito bem aí, às vezes nem o porquê, mas a gente sente que não está legal, né? Mas quando uma pessoa pode avaliar que ela está precisando de ajuda? Em que momento ela deve olhar e falar, não, isso agora já está passando um pouquinho do limite e eu necessito procurar ajuda? Quando que esse jovem, essa pessoa pode identificar esse momento, Jean? Eu acho que, por exemplo, hoje, uma situação que é muito corriqueira é a tristeza, né? Aquela tristeza persistente, né? Que é muito comum na juventude, né? Aquela tristeza persistente, né? Uma coisa assim, é a melancolia, né? Não está aflito, como a senhora está me colocando aqui, mas isso persiste, entendeu? Isso não é momentâneo. Acabei o namoro, não passei na prova de português, perdi o emprego, briguei com o pai, enfim, situações corriqueiras que geram aflição àquela pessoa, e a aflição ela vem porque ela não tem conhecimento não conhece mecanismo para resolver. Então, essa tristeza, ela percorre, entendeu? E essa tristeza, ela vai desabrochar, ela vai desembocar ou numa ansiedade muito forte, aquela pessoa que vai dormir demais ou dormir de menos, se alimentar demais, se alimentar de menos. Eu acho que esse é um dos sinais, por exemplo, para ela procurar ajuda. É como eu falei no início, muitas pessoas não vão procurar ajuda, ok? Ou vão procurar, em alguns casos, religiões para tratar disso, porque o entendimento que aquilo ali é de fundo religioso, não é de fundo emocional. Vamos buscar outros mecanismos, ok? Ou vão fazer um tratamento medicamentoso. Eu vou tomar esse antidepressivo, eu estou muito irritado, eu estou muito ansioso, aflito, eu vou tomar esse medicamento. E não vai passar por uma orientação. Muitas vezes, ela está olhando só para o sintoma, o que me gerou aquela tristeza. Ela não está olhando para aquilo na verdade, ela só está olhando para o sintoma, para a tristeza, não para aquilo que gerou aquela tristeza, né? O manifesto, né? Por que eu estou triste aquele dia? Por que eu não estou conseguindo dormir? Por que eu estou tão irritado? Que é essa angústia? Que aflição é essa que não passa? E ela sabe, muitas vezes ela sabe. Só que ela tem dificuldade de trabalhar aquilo. E eu acho que o profissional ele entra para poder auxiliar você a trabalhar com isso. Ok? Infelizmente, a gente tem um preconceito muito forte. Nem todo mundo procura terapia. Ele acha que procurar terapia eu não estou doido, estou louco. Muitas vezes a pessoa vai no neurologista como caminho para chegar no psicólogo. Vai mesmo, depois a gente chega cá. Entendeu? Você falou de algo aí muito importante, a automedicação, né, Jean? Isso. O risco, muitas vezes, que as pessoas... a gente vê que as pessoas aí correm, tem gente que toma medicação antidepressivo, calmante, né? Às vezes medicação forte, aí, sem qualquer indicação médica, sem ter nenhuma indicação. Alguém indicou, o vizinho toma, a tia falou que é bom, e a pessoa está aí
tomando e consumindo medicação forte, às vezes até medicação que necessita receita especial, mas a pessoa consegue aí de algum jeito burlar aí alguma forma de conseguir e fazendo uso. A gente tem encontrado bastante jovens aí que têm conseguido a medicação. A minha mãe comprou para mim, a tia conseguiu, a medicação que a tia conseguiu no postinho, que era para a tia, e aí o jovem está tomando. Né? E em relação, você falou automedicação, eu quero chamar a atenção para uma coisa, Jean, em relação ao HIV também, a prevenção, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas, aproveitando aqui a oportunidade, a questão da PrEP e da PEP. Às vezes nós somos surpreendidos por alguns jovens que nos procuram e dizem assim, não fui procurar a PEP, vamos supor, no caso de escola, não estou fazendo uso da PrEP, mas eu estou tomando antirretroviral de alguém, estou tomando a medicação de um amigo meu, que faz tratamento, então as pessoas confundem, acham que é a mesma medicação, é a mesma coisa. É importante a gente alertar as pessoas sobre isso. Bacana. Então, antes de entrar nisso, eu vou tomar liberdade, a gente falou de automedicação, você trabalha muito com jovens, você citou muita questão de jovens que estão nessa descoberta, transitando, gênero fluido, ou então está descobrindo, está transitando para uma percepção de corpo, de gênero, de uma mulher trans, por exemplo, ou de um homem trans. Vamos pegar essas coisas. E começa com automedicamento, tomando hormônio. O hormônio é medicamento. E tem algumas pessoas que isso tem que... E quando você toma esse medicamento, você tem que fazer um acompanhamento para verificar como é que está a reação do teu organismo, como ele está sendo eliminado. E algumas pessoas, cardiopatas, por exemplo, tem alguns casos que você não vai poder receitar o hormônio. Tem que pensar em outras estratégias, entendeu? Então, às vezes, você tem a automedicação, principalmente quando a gente pensa em hormônio masculino e feminino, hormônio masculinizante e feminizante, eles são medicamentos, eles geram também efeitos colaterais. E algumas pessoas podem, quando fazem uso do hormônio, pode potencializar o efeito colateral de acordo com uma doença de base que já tenha, entendeu? Tem pressão alta, então isso é sempre interessante tentar, na medida do possível, ter uma orientação com cardiologista, com endocrinologista. Isso aqui é super difícil, em todos os lugares tem serviço, mas é sempre interessante. Com relação à PEP, né? PEP é uma sigla para prevenção para exposição, é uma prevenção pré-exposição. O que é isso? É uma prevenção antes de você se expor ao risco de se infectar com HIV. Quais são esses riscos? A gente tem, primeiro, que é um acidente com material biológico. É isso. O profissional de saúde vai fazer um parto, de repente faz um corte, aquele sangramento vem no olho da pessoa ou então na pele dele. E o sangramento aconteceu porque ele estava sem luva. E houve contato com o sangue. Estava sem luva, estava sem equipamento de proteção, enfim. Acidente lá no lugar do parto. Ou então, de repente, você está em Campinas, estou ali, de repente, lá no Parque Taquaral, soltando pipa, e de repente minha pipa cai lá no meio do mato, eu vou lá atrás sem tênis, eu piso numa seringa com agulha, eu não sei quem usou aquela seringa. Aí eu tenho que ir para um hospital, certo? Aí é a prevenção pré-exposição a acidente com material biológico. Também tem prevenção que você faz quando você é vítima de uma violência sexual, um estupro, por exemplo. Violência atentada ao pudor, né? Ou quando você tem uma relação sexual consentida, que é diferente do estupro, sem camisinha. Então, até 72 horas, essas três possibilidades, você tem que ir até o pronto-socorro mais próximo da sua casa, ou então os serviços que são de referência de acordo com um acidente com material biológico, acidente com agulha seringa na rua, ou vítimas de estupro, violência sexual, por exemplo, ou com relação sexual consentida. Aí você vai fazer uma bateria de exames, certo? Vai fazer teste para HIV, sífilis, hepatite B e C, vai começar a tomar medicamento antirretroviral por um mês, vai fazer uma série de baterias para o acompanhar. Se a pessoa, por exemplo, se eu estou trabalhando no hospital e eu vou fazer um curativo, uma pessoa corta a pessoa e o sangue dela vem para mim, eu posso levar essa pessoa comigo. Ou se essa pessoa tiver um resultado positivo, o resultado do exame é tranquilo, ok? Então, a prevenção, isso é pré-exposição, é pré-risco, vamos pensar assim. São essas três formas, a gente chama de PEP, que é um medicamento que você toma durante o período, porque se você tomar até 72 horas, você reduz a possibilidade da transmissão do vírus, tá?
A PrEP, que é prevenção... desculpa, não é pré, não. A PrEP é pós-exposição. Oh, meu Deus do céu, a gente fala demais. As 3 coisas que eu falei agora é pós-exposição. Entendeu? Aconteceu, eu me injetei, eu espetei, eu fiz o corte, eu sofri uma violência sexual, tive uma relação sexual desprotegida. Aí eu vou tomar medicamento depois, tá? É pós-exposição. A PrEP é pré-exposição. Eu vou tomar medicamento para me prevenir o HIV. É isso. É a prevenção pré-exposição. Geralmente aqui a gente está tendo Truvada, que é um coquetel, um remédio, faz parte do coquetel também. Ok? Hoje em dia, tem vários serviços que já dão. Teria que ampliar mais. É isso, você tem a possibilidade de reduzir o risco de adquirir um HIV. Só que ela só serve, ela só é válida se você tomar corretamente. Se você não tomar corretamente, pular muita dosagem, você tem risco de se infectar. Okay? Então, você tem que tomar corretamente. Isso, ela poderia ser mais divulgada. Tem muita gente que tem resistência em divulgar esse tipo de tratamento porque acha, vai parar de usar camisinha. Não, amor. O povo já pode usar camisinha há muito tempo. A camisinha que o povo usa, usa. Mas tem gente que não quer usar camisinha. Então, prefere fazer uso da PrEP. Hoje em dia, está chegando outros medicamentos para prevenir também outras ISP junto com HIV. Está se estudando também você utilizar a PrEP por 6 meses, né, injetável. Você toma, depois de 6 meses você toma outra, você fica 6 meses sem tomar medicamento nenhum. E também tem aquela PrEP sob demanda. Eu sei que vou ter uma relação sexual hoje à noite, então eu tomo 2 medicamentos, depois eu tomo um depois. Então, são possibilidades que existem para você prevenir o HIV, tanto antes de você ter contato com ele, ou depois que você teve contato, ou possivelmente teve contato, que você não sabe, né? É isso. Fazendo uma observação para quem é aqui de Campinas, né? Você falou aí da PEP, da PrEP, também pessoas que quiserem fazer teste, a testagem, né, para o HIV, quem também estiver precisando aí a porta de entrada para iniciar o tratamento. Então, em Campinas, tudo isso a pessoa pode encontrar no Centro de Referência de ST-HIV/AIDS, que fica na Rua Regente Feijó 637, no centro, funciona todo dia das 8 às 5 da tarde. Então, para quem é de Campinas, quiser mais informação, ou quiser acessar também a PEP e a PrEP, pode estar entrando em contato, indo até o centro de referência que fica ali na região central ali do município. Eu quero fazer 2 observações aqui também, Jean. Primeiro, agradecer o pessoal da Saiba Viver, que é uma OCP de Uberaba, que também atua na atenção e apoio às pessoas vivendo com HIV/AIDS, é uma grande parceira nossa, a gente tem um trabalho conjunto com eles já desde 2016 em Uberaba, e o pessoal está aí, deixou alguns recadinhos aqui que estão assistindo, acompanhando a gente. E também quero deixar um recado aqui de uma amiga nossa, Genice Pisão, que está nos acompanhando. Ela colocou aqui uma observação que é uma pena que a atenção básica não dá conta de cuidar da saúde mental e essa falta de atenção acaba tendo um forte impacto na vida dos nossos jovens. Como você colocou, a demanda acaba sendo muito grande. Hoje a gente vê uma grande dificuldade ainda, né, na atenção básica de estar absorvendo toda essa demanda. Eu acredito em Campinas é muito grande isso, acredito que São Paulo também, vocês que estão enquanto estado, não deve ser diferente o cenário, não só no estado, né, Jean, mas em todos os territórios. Eu acho que, por exemplo, a atenção básica, ela tem dado conta de tanta coisa, mas eu acho que se ela tiver um profissional, pode ser enfermeiro, que possa acolher, um profissional que possa acolher essa demanda e encaminhar, ok? Se eu não tenho um profissional na minha unidade, mas eu tenho uma unidade de referência que tem esses profissionais, eu posso acolher e encaminhar, entendeu? Eu acho que é isso, se você consegue ter esses profissionais na unidade que possam olhar para isso, né? Olhar com carinho, porque quem está lá olha para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para todos. Né? Quando a gente pensa, é a porta de entrada. É a primeira que está mais próxima de mim. Eu acho que se o agente comunitário de saúde, se alguns profissionais têm escuta, conseguem absorver, não precisa ser um profissional de psicologia ou psiquiatria, mas que consigam absorver, consigam entender, consigam perceber que existe demanda que tem que ser caminhada para esses profissionais,
que existem pessoas que precisam de um encaminhamento, então elas têm que chegar até a unidade, serem acolhidas e serem encaminhadas. Eu acho que a unidade de saúde que não tem esse profissional, e a maioria não vai ter mesmo, tem um CAPS de referência, ela tem que ter essa competência. O CAPS pode ajudar a unidade básica de saúde a triar, sabe? Orientar. Porque você não vai ter todos os profissionais lá na atenção básica, você vai ter. Mas a atenção básica é a porta de entrada. Então, é isso. É o profissional que está lá, que vai ter que ter uma escuta, um olhar diferenciado para perceber que aquela mulher, por exemplo, está com algum sinal, um sintoma de depressão, se está de saúde mental. Aquela mulher ou aquela pessoa que sofreu uma violência, mas não chegou até ela, mas ela dá sinais. Sabe como que é? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Como a gente pode ter profissionais na unidade básica de saúde, no postinho de saúde, que eles possam ter uma competência e possam captar, acolher, para poder encaminhar, entendeu? Mas essa pessoa tem que chegar até lá. Jean, e agora, né? O nosso tempo já está chegando no final para a gente também trazer algumas informações. Quem está aí assistindo, quem vai ver a live depois, quem quer acessar o serviço, quer fazer um teste, quer saber sua condição serológica, ou já conhece o seu diagnóstico, mas precisa do tratamento, aonde procurar o serviço no estado de São Paulo, Jean? Porque nós sabemos que a capital é um pouquinho diferente, às vezes, com o interior. É a unidade básica, é o serviço especializado? Aonde essa pessoa pode procurar ser assistido aí? Eu acho que quem for fazer teste, né? Quem for fazer teste é o posto de saúde mais próximo da sua casa. Você pode ir até lá. Tem lugares, geralmente os municípios de pequeno porte, pequeno e grande porte no estado de São Paulo, a grande maioria tem serviço especializado para HIV e AIDS, tá? A gente tem 208 serviços espalhados por uns 180 municípios, mais ou menos é isso, Juliana, que eu tenho mais ou menos na cabeça aqui. E a maioria dos grandes centros tem. Você pode ir na unidade básica mais próxima para fazer os testes, até para procurar PrEP. Geralmente, se você quer essa PrEP, da prevenção, geralmente ela está no serviço especializado em HIV e AIDS, então você tem que procurar na sua unidade, no seu município, qual que é o serviço de referência, que às vezes não está na sua cidade, mas está em outro. Quem pode poder te falar isso é a própria secretaria. Hoje vai estar no site do município, ou vai estar no site aqui do Programa Estadual da SDS, que é www.crt.saude.sp.gov.br. Se você jogar isso no Google, aparece. Os serviços de HIV mais próximos de onde você está, o Google vai te puxar isso aí também. Tá? Mas, geralmente, a unidade de saúde vai poder te informar. Se você quer, a PrEP vai estar no serviço especializado. A prevenção, olha, eu tive uma relação sexual aqui desprotegida, estou desconfiado que quero. Você também tem que procurar no seu próprio... Geralmente, você está na maioria dos serviços locais, fica, quando as 24 horas, fica lá, ou na UPA, ou fica no pronto-socorro, dependendo do seu local. Mas é interessante também tentar verificar, até 72 horas, no teu local, no teu município, onde tem. Né? E a pessoa que fez o teste, mas não começou a fazer o tratamento, é interessante que ela procure uma unidade especializada em HIV/AIDS mais próxima da sua residência. Geralmente, município pequeno, na maioria daqui do estado de São Paulo, a gente tem o quê? Quase, vamos pensar assim, a gente tem uns 400 municípios são pequenos, que não tem serviço lá. Então, tem que verificar na sua região aonde tem. Você, por exemplo, você está numa região mais privilegiada, né? Campinas é a região que tem muito serviço espalhado por aí, né? Mas você, por exemplo, tem lá onde a Carla mora, por exemplo, no Pontal do Paranapanema, Presidente Prudente, que é aquele mapa do estado, aquele nariz do estado de São Paulo. Lá não tem muito serviço, não. Entendeu? Então, lá a pessoa tem que ir até Presidente Prudente ou Presidente Epitácio para ter atendimento. Né? Tem Rosana, por exemplo, que aponta os narizes do estado de São Paulo, que ele vai ter que andar uns 60 quilômetros até Registro, por exemplo. Quem está na divisa lá do Paraná com o litoral sul tem que até Registro para fazer tratamento, ou Pariquela Sul, por exemplo. Tem alguns lugares no estado de São Paulo que tem vazios, que a gente chama, que a pessoa vai ter que andar um pouco mais. Mas tem regiões que estão mais privilegiadas, como a tua, por exemplo, tem bastante. Tá? Mas acho que a unidade de saúde, se a gente consegue, tem uma boa relação
Na unidade de saúde, a unidade vai nos ajudar com um monte de coisa, viu? Jean, eu agradeço aí, como sempre, a CRT aí de São Paulo, vocês do programa. Toda vez que a gente pede aqui, vem para dialogar com a gente, vem somar com a gente nessas discussões. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, agradeço a sua disponibilidade, né, e a sua participação aqui. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Obrigado, Lia. Obrigado pela galera aí da Terra das Andorinhas, todo mundo que está assistindo a gente. Você falou o povo aqui de Minas, né? Qual é o nome da cidade mesmo? Uberaba. Uberaba. Eu conheci um povo de Uberaba há muitos anos atrás. Tinha um povo, eu não lembro se era de ONGs ou era da Rede Nacional de Pessoas com HIV/AIDS, mas eu conheci uma galera de lá, né? Nesses encontros aí da vida, a gente vai cruzando, de uma galera muito boa, de uma ONG mesmo, eu não me lembro o nome, mas faz tempo. Mas é um pessoal muito bacana. E é isso, eu acho que saúde mental, independente se ser HIV ou não, é algo que a gente tem que olhar. Eu acho que se você, pessoa, né, que está assistindo a gente, estiver passando por uma situação que está desconfortável, que está gerando muita aflição, angústia, se isso persistir muito, procure um profissional, procure uma unidade básica mais para voltar para casa, não se automedique, porque a gente não sabe o que é, né? Às vezes a gente precisa falar, muitas violências que a gente sofre na vida, se a gente tiver uma pessoa legal que está próxima de nós, que a gente consiga falar, isso é bom, se vai aliviando. Tem pessoas que se abrem muito com padres religiosos, isso é muito bacana também, babalorixás, neurorixás, isso é bacana, que dá um suporte. A questão do acolhimento, é evidente que se precisar de uma intervenção medicamentosa, tem profissionais também. Prevenção do HIV é sempre bom, se você tiver um risco, tenta, na medida do possível, também se prevenir, né? Porque ela tem vários mecanismos de prevenção hoje. Tem medicamentos, mas, infelizmente, ainda é uma doença que gera muita preconceito e muita discriminação. Se precisar de informação, procure pessoas mais próximas, como a Lia, que está abrindo esse canal de comunicação com todo mundo. Eu acho que hoje a gente tem condições de se apoiar bastante, né? E vamos olhar com carinho o nosso corpo. O corpo é um só, mas a gente tem uma parte aqui da nossa cabecinha, essa saúde, essa área, que é a nossa mente, né? A gente tem que cuidar com carinho, porque uma cabeça... Tem um ditado africano que fala: ori, cada um tem o seu, que a cabeça cada um tem a sua. Cada um tem o seu pensamento, o seu jeito. Mas tem que cuidar direitinho da nossa cabecinha. Tá bom? Obrigado, Lia. Eu que agradeço, Jean. Agradeço também o pessoal de Araraquara, Helenice, que está aí com a gente, também deixou um recadinho aí, parabenizando você pela live. Também o pessoal de Vitória, Espírito Santo, também está acompanhando aqui com a gente, também deixou aí. O Antônio Marques está com a gente lá de Vitória, também um parceiro nosso lá. A gente desenvolve algumas ações na penitenciária também, lá, em parceria com ele. E na penitenciária de Viana, a gente faz algumas ações de prevenção lá, já em parceria com ele, e está aí com a gente também acompanhando. E agradeço mais uma vez você, agradeço as pessoas que estão com a gente, né, nesse bate-papo, que estão acompanhando aí pelo YouTube. Quem não teve a oportunidade de acompanhar também, compartilhem, quem puder estar compartilhando com as pessoas, compartilhando o vídeo, depois vai estar disponível aí no canal, daqui a pouquinho já está disponível, compartilhem para que as pessoas tenham informação. Como a gente falou no início da live, né, já a informação ajuda no enfrentamento ao estigma, à discriminação, né, além de deixar as pessoas também a par aí, estimular as pessoas a procurarem ajuda quando necessário, a procurarem apoio quando necessário. Obrigada, pessoal, até a nossa próxima live, e não deixa de acompanhar também o nosso canal, @vemcoagente_TDA no Instagram, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, boa tarde.